Olá, aqui quem fala é Vitório Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre bomba centrífuga e o seu ponto de operação. Mas antes de começar, gostaria de convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal. E se os assuntos, lhe interessam e você deseja aprofundar, eu te convido a se tornar membro do nosso canal, que existe bastante material disponíveis para os membros. Bom, sem mais delongas, vamos ao tema do vídeo de hoje, Primeiramente, antes da gente falar do ponto de operação da bomba centrífuga, a gente tem que entender como é que a bomba centrífuga ela funciona. Então, no caso aqui, a bomba ela funciona em função do aumento de velocidades. Existe o chamado princípio de Bernoulli envolvido também no processo. E também nós temos o efeito centrífugo. Vamos entender cada um desses três tópicos. No caso aqui nessa animação da direita, nós temos aqui essas cores, E quanto mais vermelho, maior a velocidade. Então o que acontece? O líquido, quando ele entra na região aqui próximo ao rotor, ele sofre uma aceleração entre a entrada da pá e a saída da pá. Com isso, você tem um aumento de velocidades. Quando você tem um aumento de velocidade, você tem o princípio de Bernoulli envolvido. O que é o princípio de Bernoulli? Ele relaciona a variação de velocidade com a variação de pressão. No caso, a equação de Bernoulli, a gente pode chamar ela como a equação da energia sem perda de carga para um fluido ideal. Então, significa que a energia se conserva. E se a energia ela tem essas duas parcelas principais, que é pressão e é velocidade, tem também a parte de posição, só que no caso da bomba centrífuga a diferença é muito pequena e a gente despreza. Então eu tenho pressão e velocidade. Se a pressão aumenta, a velocidade tem que cair para compensar. E o contrário também, que é o que acontece aqui na bomba. Então na entrada da bomba existe uma aceleração, consequentemente, com essa aceleração, velocidade aumenta, a pressão cai. Quando a pressão cai, ele cria uma condição de pressão. Então, a pressão na entrada do rotor é mais baixa do que na linha de sucção do equipamento, como está mostrado, por exemplo, nessa imagem, nessa animação da esquerda aqui. Então, o produto vem na linha de sucção. Na entrada do rotor eu tenho uma pressão mais baixa. Consequentemente, a pressão aqui antes vai empurrar o produto para dentro da bomba. E depois, quando o produto ele vai atravessando o rotor por efeito centrífugo que eu tenho aqui no caso da rotação, ele vai expulsando esse produto para fora. E à medida que ele vai expulsando, ele vai ganhando energia, porque eu tenho aqui a compensação da energia, da velocidade, no caso tangencial. Quanto maior o diâmetro, maior vai ser a velocidade tangencial. Consequentemente, a velocidade aqui na saída do rotor é maior. O que acontece? O produto ele cai aqui na voluta e sofre uma desaceleração. De novo, o princípio de Bernoulli. Se ele sofre uma desaceleração, significa que a velocidade caiu. Então, se a velocidade caiu, a pressão cai. Existe uma outra animação que eu mostro também, que eu peguei na internet, que mostra isso também, que é a variação de pressão na descarga do equipamento. A gente vê que na voluta veja que fica mais amarelado, então significa que eu tenho pressões mais baixas aqui e depois a pressão aumenta, nesse caso aqui amarelado, significa que a velocidade caiu, então a pressão ela aumentou. Bom, dito isso, a gente tem agora o princípio de funcionamento da bomba centrífuga. E qual é o comportamento da bomba centrífuga, o pessoal às vezes confunde, eles querem fazer cálculo de vazão da bomba centrífuga como se a bomba centrífuga fosse uma bomba volumétrica. Então ele pega lá o diâmetro, quer relacionar o diâmetro de alguma forma com a vazão bombeada. É claro que o tamanho da bomba influencia na vazão bombeada, mas a vazão bombeada não é uma relação direta do diâmetro. Então, é claro, quanto maior o diâmetro, quanto maior o volume do rotor, maior vai ser a vazão bombeada. Mas a vazão que a bomba trabalha pode ser de 0 até o máximo que ela consegue. Então, não é uma relação direta das condições físicas, embora as condições físicas do equipamento
estejam relacionados, né? Então, qual é o comportamento da bomba? Quando a gente fala em comportamento da bomba, a gente tem que pensar no chamado campo básico de funcionamento. O que é o campo básico de funcionamento? Como o próprio nome fala, demonstra o funcionamento do equipamento. E chamado campo básico significa que eu tenho várias condições. Qual que é a primeira condição que relaciona, ou quais são as principais características que descreve uma bomba centrífuga? As principais características que nós podemos descrever é a vazão bombeada versus a altura manométrica. Não confunda a altura manométrica com a altura geométrica de elevação. A altura geométrica de elevação é o tanto que eu consigo pegar o produto daqui e jogar para cima. Isso é a altura geométrica de elevação. A altura manométrica da bomba, que é esse H que eu acabei de colocar aqui, ele é a altura de energia, ele é a energia de pressão, tanto que ele está relacionado com o diferencial de pressão que a bomba produz, né? Alguns fabricantes de bomba direcionada para água colocam inclusive esse gráfico em pressão, PSI, em bar, alguma coisa assim, né? De um modo geral, se costuma usar em metros. Então não é metro de coluna de água, é metro de coluna de líquido, que é uma outra coisa também que o pessoal confunde. Então se eu tiver altura manométrica e estou bombeando água de 10 metros, então é a pressão equivalente, a pressão diferencial, né, da bomba, a pressão equivalente a 10 metros de coluna d'água. Se eu tiver um produto, por exemplo, um óleo, que a massa específica é menor, a densidade é menor do que a água, e tiver os mesmos 10 metros, eu vou ter uma pressão diferencial menor. Por quê? Porque a massa específica do óleo, em modo geral, né, depende do óleo, mas na grande maioria, é menor do que a água. Por outro lado, se eu tiver um produto mais pesado que a água, por exemplo, massa específica 1.500 quilos por metro cúbico, os mesmos 10 metros vai gerar pressão diferente. A pressão diferencial diferente. Compatível com o peso de coluna de líquido que esse fluido ele exerce. Então também não confunda, né, a pressão diferencial com metro de coluna d'água. Esse metro aqui não é metro de coluna d'água, é metro de coluna de líquido. Aí você fala assim, mas a bomba ela é testada com água. Sim, ela é testada com água, mas quando eu faço a especificação dela, eu não estou considerando que é água, estou considerando que é outro produto. Ah, mas e aí o que eu faço? Aí por isso tem que fazer correções, né? Que eu já falei isso em outro vídeo, não vou comentar nesse vídeo aqui para não ficar muito longo. Bom, voltando aqui então, eu vou relacionar a vazão e a altura manométrica, e ela depende também da rotação. Então eu vou ter a rotação do equipamento. Então o que acontece, né? O gráfico ele costuma ser descrito num eixo X, num eixo Y, aonde a gente coloca a vazão no eixo X ou no eixo horizontal. Estou falando X e Y, que é o mais comum lá da matemática. E no eixo vertical ou eixo Y, a altura manométrica. Então, para uma determinada rotação, eu vou ter um determinado comportamento do meu gráfico. Então, o que acontece? Eu vou ter o meu gráfico fazendo isso. Por exemplo, digamos que essa aqui é a rotação de 1750 RPM. Bom, o que acontece se eu trabalhar com uma outra rotação? Eu vou alterar as características totais da minha bomba. É como se fosse outra bomba. Então, eu vou ter um outro gráfico mais aqui em cima. Então, nesse caso aqui, rotação, por exemplo, 3.500 RPM. E se a rotação for mais baixa? Aí eu vou ter um gráfico aqui. Então, por exemplo, rotação de 1.100 RPM. Estou chutando aqui mais próximo, né, de estar aqui três pares de polo, 2 pares de polos e um par de polo no caso do motor elétrico. E esses valores aqui diferem bastante, eu só estou colocando aqui como ilustração. Então, quando eu coloco várias curvas para várias rotações, eu tenho o chamado campo básico de funcionamento do equipamento. Eu poderia também relacionar nesse gráfico aqui, eu não vou desenhar, senão vai ficar muito bagunçado, o rendimento da bomba, a potência, eu poderia colocar também o NPSH, e aí quanto mais informações eu coloco, mais completo vai ficando o meu campo básico de funcionamento. Bom, e daí e eu com isso, né? Se você observar aqui nesse gráfico que eu acabei de desenhar,
nós temos uma relação entre a vazão e a altura manométrica. Quanto maior a vazão do equipamento, menor é a altura manométrica. Quanto maior a altura manométrica, menor a vazão. Em outras palavras, quanto maior a pressão de descarga da bomba, menor vai ser a vazão. Então, embora a vazão bombeada de uma bomba centrífuga ela esteja relacionada com a sua dimensão, quanto maior a vazão, maior é o tamanho do equipamento em si, não é uma relação direta, depende de como eu trabalho com essa bomba. E como é que eu vou saber disso? Bom, para isso, nós temos que falar da chamada curva do sistema. E o que é a curva do sistema? A curva do sistema é o que representa a minha instalação. Quando eu falo sistema, é a instalação. Pensando então nos mesmos gráficos, né, em relação à vazão e a altura manométrica, o que vai acontecer? A perda de carga, que é inerente à instalação, ela é proporcional ao quadrado da velocidade. E a velocidade ela é proporcional à vazão do escoamento. Então, se para uma mesma instalação, quanto maior for a vazão que eu tiver na minha instalação, maior vai ser a perda de carga. Quanto maior a perda de carga, maior vai ser a pressão que eu preciso, a altura manométrica que eu preciso. Então, como é que eu determino a curva do sistema? Eu calculo a perda de carga do meu sistema para várias vazões. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu vou ter um gráfico que vai ser parecido com uma parábola, que tem esse comportamento, aonde esse tamanho é o que a gente chama de altura geométrica de elevação, HGEL. Talvez tenha uma outra nomenclatura, vai depender do tipo de segmento, mas é bastante comum o HGEL. E depois ele vai subindo de acordo com a vazão. E aonde vai ser o ponto de operação do meu sistema? O ponto de operação do meu sistema, ele vai ser o cruzamento entre a curva do sistema versus a minha curva da bomba. Então, nesse caso, voltando aqui a curva da bomba, deixa eu colocar ela aqui numa outra cor. Então, eu tenho aqui a curva da bomba. Eu vou pegar para uma rotação só, né? Isso vale para qualquer rotação. Aqui, né, só lembrando, é altura manométrica e aqui é vazão. E vou pegar uma outra cor aqui só para a gente destacar. Eu tenho a curva do sistema que é assim. Então, qual que vai ser o ponto de operação? Ou o que é ponto de operação? O ponto de operação, ele corresponde à vazão versus a altura manométrica que eu tenho da minha bomba. E ela corresponde ao cruzamento da curva do sistema com a curva da bomba. Nesse exemplo aqui, então, eu teria aqui uma vazão e eu teria aqui uma altura manométrica. E como é que então a bomba ela é especificada, né? Ou como é que eu compro uma bomba? Normalmente, né, o pessoal faz o cálculo e chega para o fabricante ou distribuidor e fala: eu quero uma bomba para vazão de tanto e uma altura manométrica de tanto. Vamos dar um exemplo aqui, né? Digamos que eu tenho uma vazão de 100 metros cúbicos por hora para uma altura manométrica de 50 metros. Eu nem vou colocar MCA, porque vai depender do fluido, eu não estou nem entrando nesse mérito aqui, né? Mas 50 metros de coluna de água vai ser diferente, como eu falei, de 50 metros de coluna de óleo. E o que vai impactar isso na especificação do equipamento? Na potência do motor elétrico, né, que vai influenciar na potência hidráulica, e eu falo isso em outros vídeos, depois você dá uma pesquisada aqui no canal, que você vai achar isso aí. Bom, então o que vai acontecer, voltando aqui, né? Então, digamos que eu queira comprar essa bomba de 100 metros cúbicos por hora e altura manométrica de 50 metros. Aí eu vou no fabricante ou distribuidor e, né, dou essa informação. E dentro, claro que vai pedir outras informações também, para ver materiais, etc e tal, mas, né, no contexto, em termos de tamanho de bomba, ele vai ver qual é a bomba que é mais adequada para aquela sua aplicação, né? E vai te falar: compra essa bomba aqui, modelo A, modelo B, modelo C, e aí você escolhe. E você vai fazer isso com vários fabricantes e cada um vai te fornecer um determinado equipamento. Mas o que acontece na prática? Muitas das vezes,
o pessoal confunde altura geométrica de elevação com altura manométrica. E aí ele pega, né, pega o desnível que ele tem, eu tenho 50 metros. Aí ele pensa que 50 metros de desnível é os 50 metros de altura manométrica e pede uma bomba para 50. Vai faltar coisa aí. O motor elétrico vai ser, ou o motor em si vai ser dimensionado errado, e eu não vou ter a energia necessária para esse equipamento para produzir. Bom, o que acontece muitas das vezes, né? O pessoal faz a especificação da bomba para essa curva do sistema, só que quando ele vai trabalhar, a curva do sistema dele é totalmente diferente dessa curva que ele tem. Então, o que acontece? Eu apertei errado aqui. O que acontece? Eu acabei apagando aqui deixa eu fazer de novo aqui. Então, eu tenho aqui a minha curva do sistema, a curva da bomba, né, a curva do sistema, e aqui a curva do sistema 1, curva da bomba. Acabei apagando sem querer. Então, o que acontece? Quando eu especifico de maneira errada, o que eu quero dizer de maneira errada? Eu subestimo a instalação, pode ser que a perda de carga seja maior. Então, ao invés de eu ter essa curva do sistema aqui, eu vou ter essa curva do sistema aqui, sistema 2. Então, no meu exemplo que eu tinha falado ali, pensando em 100 metros, e 100 metros cúbicos e 50 metros, né? Aqui de altura manométrica, a minha condição vai para a condição 2. E nessa situação, para a bomba que foi escolhida, eu vou precisar de uma altura manométrica, por exemplo, 70, estou chutando esse valor, e aqui uma vazão vai ser menor, então, por exemplo, 70. Então, o que acontece com muita frequência? O pessoal subestima o tamanho da bomba, a altura manométrica que a bomba precisa, e acaba escolhendo uma bomba menor do que o necessário. E aí o que acontece? A vazão bombeada é menor. Então, um indício de que de problemas, né? E eu vira e mexe sou consultado nesse sentido. Eu comprei a bomba para 100 e agora ela está com 70. Por quê? Bom, um dos motivos pode ser a especificação errada. Aí a pergunta é, sempre foi assim? Sim, sempre foi assim. Então a bomba muito provavelmente está errada, né? Agora, você fala, não, aconteceu de uma hora para outra. Então pode ser que a sua instalação, a tubulação esteja parcialmente entupida. E aí com esse entupimento aumentou a perda de carga e consequentemente eu mudei a curva do sistema. Então, ou uma outra situação, o pessoal vai lá e troca a válvula e aí coloca uma outra válvula com uma perda de carga maior. Isso também acontece, né? Na instalação, o pessoal considera que vai ser utilizado válvula gaveta e de repente usa válvula globo. E aí a perda de carga vai longe, né? É bastante diferente. Então pode acontecer também na hora de você ter que na hora a instalação física ser diferente da instalação real. E, consequentemente, aquilo que foi previsto acaba não acontecendo, né? Então, se você tem um caso de que a bomba ela está com uma vazão mais baixa do que precisa, então você tem que se perguntar, a primeira coisa, sempre foi assim? Bom, sempre foi assim. Então, muito provavelmente a bomba foi subdimensionada. Ela está dimensionada para uma condição menor do que ela realmente precisa. O que eu quero dizer o sistema que você utiliza, ele tem uma perda de carga maior do que foi considerado no cálculo. Não, aconteceu de uma hora para outra. Bom, aí você tem que verificar. Teve troca de algum componente, uma válvula, foi colocado alguma coisa na sua instalação? Não, não foi colocado nada. Então, pode ser entupimento. Não, foi trocada a válvula. Então, dá uma olhada na perda de carga da válvula, que pode ser que a válvula nova tenha uma perda de carga maior do que aquela inicial, né? Então, a motivação, inclusive, desse vídeo veio de duas consultas recentes nesse sentido, em que o pessoal está reclamando, né, que a vazão está com uma vazão baixa e uma outra pessoa que está fazendo um cálculo de vazão completamente nada a ver, né? Então a ideia desse vídeo vem para explanar, né, sobre o comportamento da bomba. E se você quer aprender mais sobre bomba centrífuga, nós temos dois treinamentos. Um que é o conceitual, bomba centrífuga, concepção, manutenção, operação, onde a gente traz uma visão geral sobre as bombas centrífugas, né? Então são 12, 13 horas, sei lá, de gravação.
fora os vídeos extras, que a gente, né, dá uma explanação geral das bombas centrífugas, parte disso que a gente está falando aqui, né? Ou seja, o que a gente está falando aqui é parte do que a gente fala lá no treinamento. E existe o treinamento especificação de bomba centrífuga. Nesse treinamento, a gente aborda como fazer os cálculos que eu acabei de mencionar aqui, né? Então é um problema bastante comum e que traz bastante dor de cabeça para o pessoal, porque muitas das vezes você vai ter que fazer uma substituição de bomba, né? Ou seja, o investimento que foi feito anteriormente se perde porque a bomba está errada, né? E se não trocar a bomba, o que acontece? Vai continuar errado e não vai fazer o que você quer, né? Então fica aí o convite, né? No mais, agradeço pela sua audiência, um abraço e até a próxima oportunidade.